Muito bem, pessoal. Na geometria plana, um dos estudos muito interessantes é o triângulo e daí para frente os demais polígonos, mas antes disso a gente precisa entender o que é um ângulo. Entenda o ângulo como sendo aqui o conjunto, a união de duas semirretas que partem da mesma origem. Então veja bem, aqui eu tenho uma semirreta VA e uma semirreta VB, perfeito? Então essas duas semirretas ganham os nomes de lados do ângulo, tá? Então ele tem um lado, outro lado, perfeito? E ângulo seria o conjunto das semirretas. Alguns autores chamam isso aqui dentro de região angular, outros chamam de ângulo toda essa região, tá certo? Além do conjunto de semirretas. Então tudo aqui, olha, eu estou no ângulo, estou no ângulo, estou no ângulo, beleza? Mas quando eu traço as duas semirretas, na verdade, eu determino uma região, aqui no caso pintei de amarelo, e uma outra para o outro lado aqui, perfeito? Então a gente costuma fazer essa marquinha aqui para indicar qual das duas regiões a gente está se referindo. Então essa marquinha não é ângulo, é uma indicação de que eu estou olhando o ângulo pelo lado de cá ou pelo lado de lá. Beleza? Ficou claro então? Esse ponto que é a origem a gente chama de vértice do ângulo. Vamos embora classificar alguns ângulos, porque às vezes no enunciado o sujeito fala dado um ângulo nulo, você não sabe o que é isso, né? Dois ângulos são suplementares, você tem que saber o que é. Então, vamos embora ver. Galera, seguinte, se as duas retas coincidirem, tá certo? Ou seja, veja, saiu VA e VB, você pode chamar aqui de A, botar o ponto A aqui e o ponto B aqui, né? As duas coincidiram, VA e VB, você pode ter o chamado ângulo nulo, ou seja, não houve nenhuma abertura, ou pode considerar que você deu a volta completa, né? Tá certo? Que seria o ângulo de uma volta. Perfeito? Essa uma volta a gente mede em graus com 360. Então, uma volta completa, a gente vai dizer que mede 360 graus. Então, grau é uma das medidas de ângulos. Nessa aula eu vou trabalhar com graus, tá bom? No caso aqui, o ângulo nulo, quantos graus ele teria? Seria um ângulo de 0 grau, ok? Beleza. E se eu der meia volta, né? Ou seja, essa abertura aqui, der metade da volta, você vai ter o chamado ângulo raso, beleza? Olha aqui, o vértice, uma semirreta para lá, você pode chamar aqui de B, e aqui, aqui de A e aqui de B, VA e VB, elas são opostas, e aí você tem um ângulo de meia volta. Obviamente, se a volta completa mede 360 graus, a meia volta a gente vai dizer que mede 180 graus, tá bom? E se você dividir a meia volta ao meio, ou seja, você tiver exatos 1/4 de volta, você vai ter um ângulo cuja medida é 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto, ele é importante pra caramba, porque, veja, você de pé no chão já está formando um ângulo reto, não é verdade? Então usa-se demais em várias figuras, construções, etc. E a gente indica por esse símbolo aqui que é 90 graus. Então, quando você vira esse símbolo, mesmo que a figura não esteja precisa, é para considerar 90 graus, a gente está falando de um ângulo reto. Tranquilo até aí? Muito bem. Galera, só teoria, só apresentação nessa aula, depois a gente vai fazer exercício, tá bom? Esse aqui é um caso muito bacana e que você deve compreender ângulos opostos pelo vértice. Repare, você tem aqui um vértice, um está lá para a direita, o outro está aqui para a esquerda, mas não pode ser de qualquer jeito, tá? É necessário que sejam feitos pelo cruzamento de duas retas, ou seja, do lado de cá, essa semirreta amarela está prolongada para o lado de lá, vai dar uma outra semirreta. Então tem que ser o prolongamento, não pode ser noutra direção. Não é simplesmente um está de costas para o outro que você vai chamar de opostos pelo vértice. Não, necessariamente tem que ser duas retas, porque eles têm uma característica muito importante. Eles têm medidas sempre iguais. Ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais. Eu costumo representar isso, olha, você faz a marquinha para indicar a região, né, que você está se referindo, e a gente costuma fazer, por exemplo, se eu fizer 2 tracinhos aqui e 2 tracinhos lá, isso significa que essa medida é igual àquela. Tranquilo até aí? Bora? E o que são ângulos adjacentes? Pessoal, a palavra adjacente tem significado. Adjacente significa ao lado de.
Legal? Então, matou. É um ângulo ao lado do outro. Então, repare aqui, alfa e beta, né? O ângulo alfa está do lado do beta. É necessário que um dos lados do ângulo, tá certo? E sempre o que está aqui dentro, né? Ele seja de um e do outro. Então, essa vermelhinha que eu tracei, essa semirreta, é um lado do alfa e é um lado do beta. Tá? Não vale, por exemplo, esse grandão com esse pequeno. Não são adjacentes. Tem que estar efetivamente um após o outro. Tá bom? E agora 3 definições muito importantes que aparecem muito. Tá? Eles falam assim, olha, dados 2 ângulos complementares, sabendo que um vale 40 graus, quanto vale o outro? Né? Ângulos complementares, né, complemento do ângulo, é o que falta a ele para chegar a 90 graus. Então, ângulos complementares são ângulos cuja soma, a soma dos valores, vale 90 graus, tá bom? Então, eu digo que um é complemento do outro. Então, por exemplo, se o alfa for 20 graus, quanto vai valer o beta? O complemento de 20 graus é 70 graus. Por quê? Porque 20 graus mais 70 graus vai valer 90 graus. Tranquilo? Bacana. Então, complementares. Quando essa soma dá 180, ou seja, eles completam um ângulo raso, não um ângulo reto, a gente diz que os ângulos são suplementares, tá? E nesse caso, um é o suplemento do outro. Por exemplo, se o nosso alfa for 120 graus, quanto falta para 180? 60. O suplemento de 120 graus é 60 graus, tá? A soma dos dois tem que ser 180 graus. E, de forma análoga, se você pensar na volta completa, a gente diz que os ângulos são replementares, ok? A soma dá 360 graus e, obviamente, um é o replemento do outro. Fechado até aí? Beleza? Pessoal, daqui agora a gente vai passar a fazer exercícios e o exercício que mais aparece em todo ano, em muitos vestibulares, é a tradicional, são 2 retas paralelas cortadas por uma transversal, às vezes mais de uma. Ali você vai ver, forma um monte de ângulos, então é um estudo bem particular. A gente vai ter uma aula só para isso, tá? Apresentando essas retas com a transversal, os ângulos e trabalhando um exercício com elas, tá bom? Por enquanto, se você entendeu tudo isso, vou pedir para você compartilhar com seus amigos. Lembra de deixar o seu like, tá? E aproveita e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.